que está sempre com ele nas atividades, a nossa querida amiga Silmara Mello. Então, Soares, meu querido, é um prazer ter você com a gente na manhã de hoje, é uma alegria imensa de estar com você, esse colaborador tão amigo de todos nós. A palavra é com você, Soares. Bom dia, que Jesus, a bênção de Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, envolva a todos nós nessa manhã comemorativa dos 121 anos da Federação Espírita Pernambucana. Parabenizamos, junto a essa atividade, os voluntários, todos os trabalhadores, ao nosso amigo Washington, atual representante, presidente da Federação, Cristiana Pires, e demais irmãos que neste momento se unem conosco nesse trabalho em conjunto, aonde plano material, plano espiritual, coparticipam nas atividades que se desenvolvem a benefício de todos nós. De fato, a federação aniversaria, mas o presente, quem recebe, somos cada um de nós. Aprendemos através do Espírito André Luiz, no livro Os Mensageiros, no capítulo 43, antes da reunião, aonde esse Espírito amigo registra todo o trabalho ativo de complexidade, aonde os espíritos benfeitores organizam os ambientes que antecedem as palestras, os trabalhos espíritas, trazendo fluidos, vibrações, energias terapêuticas que envolvem cada um de nós. Então, de fato, estamos sendo presenteados por essas energias de valor não sinalizado pelo plano material, mas que constituem realidade. Lembramos em relação a isso a passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, aonde ele nos diz o seguinte: está escrito, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para todos que o amam. Há todo um conjunto de atividades, de realidade que transcendem os sentidos físicos, mas que temos absoluta convicção, são reais, atuam em nós, através de nós. E é esse trabalho de parceria tão importante, unindo humanidade encarnada, humanidade desencarnada, nos propósitos do bem do Evangelho de Jesus. Estivemos recentemente consultando as páginas do Reformador, que é o mensário de divulgação espírita mais antigo. E em um dos seus artigos, ele aborda sobre a sede
da Federação Espírita Brasileira, que desde o seu funcionamento no Rio de Janeiro até os dias atuais, aonde a sede está em Brasília, ela traz no frontispício do seu prédio o lema Deus, Cristo e caridade. Exatamente esse que nós encontramos também à frente do prédio da nossa querida Federação Espírita Pernambucana. Deus, Cristo e caridade é o lema de Ismael, registrado pelo Espírito Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e deixa assinalado de forma bem evidente esse traço de união no estabelecimento dos alicerces mais firmes para o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Realmente, o Espírito Emmanuel já houvera assinalado também no livro A Caminho da Luz, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, logo na introdução do livro, o fato de que podemos caracterizar a doutrina espírita como um triângulo equilátero, de 3 lados iguais. De um lado a ciência, do outro lado a filosofia, e na sua base, no alicerce, a religião. A base na qual faria com que o Espiritismo, sendo providencialmente transferido das terras europeias, da França, para o Brasil, tivesse no Brasil o desenvolvimento, a intensificação do movimento que iria mais adiante se estender a todas as partes do mundo, como de fato acontece nos dias atuais. O Espiritismo possibilitou, através da sua divulgação, como, sobretudo, no trabalho inominável do médium Divaldo Pereira Franco, que, através da sua palavra iluminada, levou a doutrina espírita de volta às terras europeias, mas também às terras da América, do mundo inteiro. Então, é nessa base inamovível que o Espiritismo tem os seus pés firmes, e a Federação Espírita Pernambucana realiza nesse propósito um trabalho ímpar, não só na divulgação da doutrina libertadora, mas no fortalecimento do movimento espírita em nosso estado, possibilitando num trabalho de desdobramento dos mais intensivos, porque os voluntários e trabalhadores da Federação Espírita Pernambucana não só têm que dar conta das atividades da própria casa, dos trabalhos de solidariedade, de fraternidade, nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos que dizem respeito àquilo que mais move a ação da caridade, mas também tem que cuidar do fortalecimento, da confraternização, do trabalho mútuo das casas espíritas em nosso estado.
Então, nas páginas do Reformador que estávamos destacando, há essa referência. Mas também, no final do Reformador, há uma página consignada Efemérides. Efemérides se refere a datas, a eventos importantes que marcaram no mês de dezembro o movimento espírita. E, em especial, ontem, dia 5 de dezembro, no ano de 1934, retornava para o plano espiritual Humberto de Campos. Humberto de Campos, conhecido escritor, jornalista, político, que marcou a época. Houvera 2 anos antes, em 1932, quando foi publicado o livro Parnaso de Além-Túmulo, essa obra ímpar da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, aonde reuniu 56 poetas, escritores da época do Parnaso, e que voltavam trazendo no seu estilo, na sua forma de escrever, a característica singular que evidenciaram seus trabalhos quando estavam encarnados, a constatação da realidade, não só da imortalidade da alma, mas da individualidade do espírito, da preservação dos conhecimentos, dos valores morais, daquilo que efetivaram sua individualidade. E Humberto de Campos teve acesso a esta obra, que muito lhe impressionou. Ele, que era de formação católica tradicional, não praticante, percebeu a evidência singular daquele trabalho e chegou a grafar em comentários naquela época de que estava diante de um fato singular, porque levando em conta a veracidade daquela obra, aquele médium, para ele escritor, que ainda estava no anonimato, Francisco Cândido Xavier, estava com 21 anos de idade para 22, quando publicou o livro. E Humberto diz assim, que sem dúvida ele mereceria todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Humberto, à época, fazia parte da 40ª cadeira desse órgão, Academia Brasileira de Letras. Meus irmãos, 2 anos depois, aos 48 anos de idade, retornava ao plano espiritual Humberto de Campos. 3 meses depois, ele começou a escrever através de Francisco Cândido Xavier. Aquilo, na época, foi um impacto no movimento literário no Brasil. Como podia? E alguns jornais no Rio de Janeiro, isso em 1934, estampava extra, Humberto de Campos, dos mortos, volta a escrever. Aquilo causou impacto, meus irmãos. E nós lemos em um dos livros
trazidos pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, novas mensagens. Um capítulo que se intitula Agripino Grieco. Ora, quem era Agripino Grieco? Crítico literário, conterrâneo de Humberto de Campos, e que tomara conhecimento que o seu amigo do além-túmulo voltava e trazia crônicas inéditas. Como podia? Meus amigos, Agripino Grieco, há mais de 30 anos, era crítico literário. Ele conhecia, analisava a forma, o estilo que caracteriza o escritor. E ele conhecia muito bem Humberto de Campos. Eram amigos próximos. Ele resolve ir a Belo Horizonte, tentar encontrar o autor daquelas crônicas agora inéditas de seu amigo. Como podia? E lá em Belo Horizonte, ele se dirige à União Espírita Mineira. Isso está consignado no livro Novas Mensagens. Ora, mas Chico não estava em Belo Horizonte. Ele estava em Pedro Leopoldo. Estamos aí, meus amigos, em 1934, 35. Chico ainda não houvera mudado para Uberaba, o que só veio a ocorrer em 1959. Bom, Agripino diz que tudo bem, ele desiste. Depois ele, em outra ocasião, viria a ter esse contato. Só que, por providência divina, Chico Xavier resolve vir a Belo Horizonte antes que o Agripino Grieco voltasse. E os amigos da União Espírita Mineira correm a avisar o Agripino. Ele podia encontrar Chico. Chico estava chegando em Belo Horizonte. Ora, Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, meus amigos, é cerca de 60 quilômetros, relativamente próximos. E organizam os amigos da União Espírita Mineira uma reunião, aonde Francisco Cândido Xavier e o Agripino Grieco, irmãos espíritas de Belo Horizonte, estariam juntos. 20 folhas de papel ofício em branco. Agripino resolve, para evitar qualquer possibilidade de fraude, de interpolação, no que viria através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, e coloca sua rubrica em cada uma das folhas. Daí a momentos, Chico Xavier entra em transe. E o espírito Humberto de Campos, ao seu lado, começa a escrever. E diz Agripino Grieco, num depoimento no livro Novas Mensagens, que Chico Xavier escrevia numa rapidez que faria inveja a qualquer escritor de cartório. Naquela época em que escrituras, certidões eram monografadas
e era preciso que o escrivão fosse rápido e de letra compreensível. Chico escrevia na maior rapidez. E logo, terminada a psicografia, Agripino recebe em suas mãos aquelas páginas que estavam com a sua rúbrica. E, meus amigos, Humberto de Campos começa dizendo assim: meu amigo, você não precisava rubricar essas folhas para que eu falasse ao seu coração. E começa a descrever de tal forma que Agripino Greco, quando termina de ler as páginas, apenas expressa: é Humberto puro. Não havia dúvidas. Ele, que era crítico literário, percebia ali a constatação insofismável da veracidade da imortalidade da alma. Era o seu amigo Humberto de Campos que voltava. E Agripino diz: olha, eu sou católico, mas não posso negar a realidade do que ali presenciei. Então, meus amigos, esse relato do livro Novas Mensagens serve para nós de preâmbulo para refletirmos a respeito da parábola do semeador e o seu profundo laço de interseção, de correlação com o trabalhador espírita e com cada um de nós que temos a oportunidade de, nessa encarnação, ter realizado o encontro há muito planejado pela espiritualidade, para que ficasse marcado de forma ímpar na nossa caminhada evolutiva as possibilidades inumeráveis dos benfeitores espirituais que têm procurado semear através de intuições, de pensamentos, de advertências, as sementes de luz do Evangelho do Cristo, que precisam e estão de fato sendo ativadas dentro de cada um de nós. Nós vivemos numa época em que as possibilidades de divulgação da doutrina, sobretudo agora através das mídias sociais, através da ampliação que as possibilidades tecnológicas trouxeram, para que também a disseminação do Evangelho de Jesus pudesse alcançar de forma cada vez mais ampla a todos, em todos os continentes. Mas surgem, e aqui não podemos deixar de fazer a referência, vídeos, depoimentos de pessoas que trazem dúvidas,
que expressam, às vezes, com uma linguagem autoritária, segura, comentários a respeito da veracidade que seria duvidosa dos textos bíblicos. E também, é claro, da própria mensagem de Jesus e da sua missão realizada entre nós. E usam muitas vezes aquele argumento antigo que certamente alguns de nós aqui já ouvimos, de que a religião é o ópio do povo, o alucinógeno, a droga que faria com que as pessoas se moldassem a contextos sociais e tivessem uma limitação de comportamento e de atividades consentâneas com regras rígidas, mas ilusórias e mentirosas, provenientes dos textos evangélicos. É claro que para nós espíritas, os textos bíblicos e a palavra dos evangelhos, sobretudo, têm uma característica não só apenas verdadeira, mas profundamente renovadora para o nosso espírito. Quando lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, o Cristo Consolador, a mensagem do Espírito de verdade: venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Lembrá-los do Deus grande, do Deus bom, do Deus que faz levantar as ondas, germinar as plantas. E a referência colocada, ela é singular. Porque nós vivemos numa época, meus irmãos, onde o materialismo, as ilusões projetadas pelo imediatismo, fazem com que as doenças, sobretudo que atingem a alma, as chamadas doenças emocionais, tenham ganhado campo epidêmico. A ansiedade, a depressão, uma série de síndromes na área da psicologia, que muitas vezes têm se traduzido em avanços absurdos de suicídio, eram e são também alvo das mensagens contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Se observarmos no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o item loucura e suicídio. E lá constatamos que a revelação espírita é o melhor antídoto, é a prevenção mais eficaz contra esses dois flagelos da humanidade. Mas, meus amigos, é importante sabermos que os textos contidos no Novo Testamento, eles têm um endosso da espiritualidade maior. A Bíblia é uma obra que aqui precisamos lembrar, mais reproduzida em todo o mundo. Atualmente, já constatam mais de
4 bilhões de cópias. É o livro mais conhecido na humanidade. 4 bilhões de cópias. Para termos uma ideia, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra espírita que alcançou o maior número de publicações, ultrapassou recentemente 2 milhões de cópias. A Bíblia, 4 bilhões. Esta obra nós podemos antecipar. Ela tem registros profundos na espiritualidade maior. Não é de forma nenhuma criação do homem. É claro que o Espírito Emmanuel, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, já houvera deixado isso muito bem claro. Nas obras que constituem o chamado cristianismo primitivo. O cristianismo contemporâneo a Jesus. Surgiram livros há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. E a obra ímpar, Paulo e Estevão. Essas obras resgatam a veracidade dos textos bíblicos, sobretudo do Novo Testamento, de tal forma que era para o livro Paulo e Estevão, muitos estudiosos espíritas dizem isso, de estar enfaixado entre os livros que compõem o Novo Testamento. Ali ao lado do livro Atos dos Apóstolos. Nele nós temos todos os bastidores do que ocorreu entre o encontro de Paulo e Estevão, que na época era Saulo. Se formos ler lá no livro Atos dos Apóstolos, sobre esse encontro, há o registro de 1 a 2 versículos, aonde diz que Paulo testemunhava o sacrifício do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Paulo estava presente e aprovava. Limitou-se a isso. Mas Emmanuel nos traz uma obra que traz tudo o que ocorreu antes e depois daquele encontro. Bom, o semeador saiu a semear. E as primeiras sementes caem ao lado da estrada. E alguns poderiam dizer, e certamente disseram ao ouvir a parábola contada por Jesus, porque a parábola, é importante destacarmos, ela traz como característica um conjunto de metáforas, de símbolos, de palavras com um sentido espiritual profundo e oculto. Não seria por outra razão que o apóstolo Paulo houvera colocado na carta aos Coríntios de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito é um entendimento
profundo e imortal do que está por trás da letra. Ora, o Evangelho segundo o Espiritismo também havia assinalado de que a doutrina espírita é a chave com a ajuda da qual tudo se esclarece nos textos bíblicos. Para que extraiamos a pérola, a preciosidade dos textos, precisamos ter a perspectiva que a doutrina espírita nos fornece nos seus instrumentos mais eficazes de perceber esse conteúdo. Então, esse semeador descuidado deixou as sementes cair à beira do caminho. Ora, pouco tempo depois, as aves do céu vêm e comem aquelas sementes. E elas não serviram de nada. Mas essa, meus amigos, é uma das parábolas. Para termos uma ideia, o Novo Testamento, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram 40 parábolas do Cristo. Das 40, 2, Jesus traz explicações. As outras, precisaria, para entender, olhos de ver, ouvidos de ouvir, como Jesus muitas vezes deixou isso assinalado. Mas a parábola do semeador, como também aquela parábola na qual o trigo é semeado junto com o joio, são as duas que Jesus traz esclarecimento à compreensão daqueles que ouviram. E Jesus diz, olha, a semente que cai à beira do caminho é aquela onde o adversário, a princípio simbolizado nos pássaros, vem e estraga o que foi semeado. As sementes não dão fruto. Nós lemos na literatura do espírito Humberto de Campos, desencarnado, no livro Cartas e Crônicas, uma história que se adapta a essa primeira parte da parábola. É a história que tem um título, Obsessão Pacífica. Obsessão pacífica, meus irmãos, ela é também chamada de obsessão silenciosa. Tem uma obra publicada pela Federação Espírita do Mato Grosso, que tem esse título, Obsessão Silenciosa. É a obsessão mais comum, mais de resultados perversos, porque ela se insinua no dia a dia de muitas pessoas. E é dirigida a advertência para nós espíritas. Vejam que coisa. Então, no livro Cartas e Crônicas, Obsessão Pacífica, Humberto de Campos assinala o encontro que ele teve no mundo espiritual com alguém muito conhecido do céu. Era alguém que houvera feito parte da sua convivência. Custódio Saquarema. É um nome muito incomum, não é? Custódio Saquarema. Humberto de Campos sabia que Custódio era de família espírita
Ora, imaginou ele ao encontrar Custódio, certamente ele estaria numa situação espiritual muito boa. Mas, ao estabelecer esse encontro, Custódio diz a Humberto: meu amigo, eu volto para a espiritualidade naquela condição. Ganhou, mas não leva. E Custódio começa a descrever para Humberto de que, mesmo tendo nascido no lar espírita e ter recebido advertências ao longo da sua encarnação para cuidar do reino de Deus dentro dele, que é o objeto maior dessa parábola, ele se deixou levar por uma série de influências espirituais sutis. Porque é necessário também assinalarmos de que os espíritos obsessores só encontram campo de ação em nós pelos elementos que nós ofereçamos a eles para compartilhar. O espírita não pode, de maneira nenhuma, bem conscientizado, responsabilizar obsessores pelas complicações que ele mesmo cria na sua vida. Nós trazemos uma tradição desde as igrejas tradicionais em que participamos, de diante de comportamentos e atitudes absurdas, responsabilizarmos o demônio, o adversário, o Satanás. E quando chegamos no movimento espírita, por tendência, queremos passar a responsabilizar os obsessores. Eu agi assim, mas não era eu. Era uma influência. Não pode, né? Mas o Custódio Saquarema, ele lembra algumas partes da vida dele. Na juventude, através de seus pais, os benfeitores advertiam: busque o conhecimento, o contato com as lições que a doutrina espírita traz. Mas dentro dele, ele ouvia outras vozes, vozes entre aspas, porque ele atribuía as suas próprias construções mentais. Ele ouvia: Custódio, que é isso? Você é jovem, você está na época de curtir a juventude. Deixe essas coisas da filosofia para mais adiante. Depois Custódio vem a se formar. E outra vez os benfeitores mandavam recados: Custódio, os compromissos. Mas do outro lado ele ouvia: o quê? Agora você precisa estabelecer a sua construção, o seu equilíbrio econômico, a sua profissão. Vamos deixar essa questão de religião para depois. Mais adiante, Custódio vem a casar-se. E os espíritos de novo: Custódio, veja o trabalho espiritual. E Custódio ouvia de novo no ouvido: o quê? E a família? E a vida social?
Espiritismo, deixa isso para mais adiante. Você tem compromissos, Custódio. Bom, mais adiante, os pais de Custódio faleceram. Ele começou a cuidar das questões da família, mais ainda, e os amigos ainda insistiam com ele, Custódio. O trabalho. E os espíritos, nessa altura, já diziam no ouvido dele: Custódio, você não está mais no tempo, não é? O que irão dizer os seus amigos? Custódio, não é mais tempo de você cuidar disso. Vão achar que você está senil, não está batendo bem do juízo. Bom, meus amigos, o resultado foi um desastre. Bom, outra vez o semeador saiu a semear, mas agora as sementes caem em pedregulhos. E não tendo terreno, cresce logo, mas o sol forte bate em cima, queima. E por não ter raízes, morre. E Jesus esclarece de que aquelas sementes que caiu no pedregulho representam aqueles que, tendo ouvido a palavra, deixam que perseguições, problemas, pelo fato de estarem aderindo, dando ouvidos à palavra, batem forte. Por não ter raízes, essas pessoas se escandalizam e se afastam. Essa parte da semente nós encontramos no livro Vozes do Grande Além. É uma obra escrita por Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos, mas que é o resultado de um trabalho de psicofonia, estabelecida em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Meimei, que passou a gravar as comunicações dos espíritos. E aí, há uma mensagem chamada Ato de Caridade. E um espírito intitulado A.C., pseudônimo, começa a mensagem dizendo assim: Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E o Espírito começa a narrar, o Espírito A.C., de que ele, na sua última encarnação que esteve entre nós, era frequentador de uma instituição espírita, era simpatizante da doutrina. E durante muito tempo, ele assistia a reuniões, tomava passes, envolvia-se muitas vezes nas preleções, nas palestras, mas não procurou estabelecer maior vínculo na prática, na vivência da doutrina. Corretor de imóveis, casado, 2 filhas, dirigia toda a sua atenção para as questões de ordem material. E aos 55 anos de idade,
de forma súbita, vem a desencarnar. E no mundo espiritual, ele se deparou com uma situação inesperada e frustrante. Primeiro, porque o seu ponto de atração maior foi com a família, onde ele dirigiu o seu maior cuidado e atenção. Jesus já havia deixado bem claro nos evangelhos: aonde colocares o teu coração, aí estará o teu tesouro. Se preocupações puramente materiais, transitórias, forem tudo na nossa vida, o nosso vínculo primeiro, no mundo espiritual, vai para lá. Custódio chegou, se percebeu desencarnado, ele sabia. Pelo próprio esclarecimento da doutrina, ele sabia. Mas quando ele chega em casa, ele tenta, de alguma forma, transmitir algum pensamento à esposa. Mas havia uma verdadeira barreira, porque a esposa não tinha campo nenhum de sintonia para isso. Afinal de contas, inúmeras vezes, amigos na instituição espírita houveram indicado a ele para estabelecer o culto do Evangelho no lar. Mas ele nunca quis. Não havia cabimento. Aquilo seria algo que, compromisso a mais na sua casa, onde não havia maior simpatia com o espiritismo. Ele nunca quis. Bom, agora, sintonia com a esposa impossível. Mas as filhas, meus amigos, as filhas só pensavam em herança. A herança, a divisão da herança. Ele deixara muito patrimônio. A sua vida como corretor e a sua dedicação, porque ele era hábil a oferecer casas e terrenos aos amigos da própria instituição espírita. E na cabeça dele só havia terrenos e casas. O patrimônio foi grande. As filhas só queriam saber como é que vai ser a divisão dos bens. Ele se viu como um cachorro enxotado dentro de casa. Aquele cachorro que ninguém gosta, que sai empurrando. Bom, agora sobrou os pequenos vínculos com a doutrina espírita. Então ele pensa, poxa. E quando ele pensa na doutrina, um amigo espiritual surge ao seu lado. E o convida a ir a uma reunião que haveria naquela instituição que ele frequentava. Só que era uma reunião para desencarnados. Normalmente, à noite, essas atividades prosseguem. E quando ele chega lá, um benfeitor que está no trabalho de selecionar pessoas, espíritos, que apresentassem possibilidades para trabalho. Bom, para ele, agora seria muito importante. Mas ele, quando chega a sua vez, e ele percebe que aquele instrutor, ele teria a capacidade de ler pensamentos. E ele chega e a sua vez, e aquele benfeitor diz: como foi sua vida? O que você pode apresentar para a atividade que deseja? E o AC diz bem: eu me dediquei à família, cuidei muito da minha saúde.
E o benfeitor diz a ele: bem, isso aí até os animais irracionais fazem. Eu quero saber o que você fez a mais, o que caracteriza o seu pedido. E o AC fica remoendo na cabeça, porque não me via. Ele só soube, ele lembrou, ele só soube multiplicar casas e terrenos e casas. Mas aí ele começou a se lembrar de certa oportunidade em que ele, passando por uma praça, um grupo de 3 espíritas o encontrou. Esse grupo estava indo dar assistência numa favela, a favela do Esqueleto, lá no Rio de Janeiro. E tanto insistiram com ele não queria ir não, mas insistiram demais, disse: eu vou. E quando chegou lá na favela, eles entraram num casebre construído em latas, uma casa de lata. Mas aí, de repente, chegou um aviso para que a irmã, o esposo, a chamava ou houver acontecido alguma coisa. Ficam os 2 amigos e ele. De repente, os 2 amigos precisam ir. Ele fica só. E quando ele se depara com a situação onde uma senhora, já idosa, com 2 filhos, que pareciam mais esqueletos vivos, e uma jovem doente, com tosse, possivelmente tuberculose, e naquele momento ele tenta acolher, e aquela senhora, aquela jovem, tem uma crise, vomita sangue e desencarna. E pela primeira vez ele meteu a mão no bolso e tirou uma quantia substancial, que ele não tinha nem ideia quanto, deu àquela senhora, objetivando a que ela fizesse um enterro digno daquele espírito. Meus amigos, nesse momento, ele percebe daquele grupo, sai uma jovem e diz: benfeitor, sou eu, Maria Amélia. Eu testemunho. Ele me deu um enterro digno. E aquele único ato de caridade dele possibilitou a que ele fosse acolhido para trabalhos no plano espiritual. Mas, meus amigos, ainda há uma parte da semente. Agora essa parte cai entre espinhos. E os espinhos crescem e sufocam as plantas. E Jesus diz que representava o grupo de pessoas que recebem a palavra do Evangelho, mas que envolvidas nos cuidados, nos problemas da vida, acabam se afastando e as sementes ficam infrutíferas. Aí nós vamos lembrar, procurando sintetizar pela hora, no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, o Sublime Visitante. Era um encontro no qual espíritos do bem, que dirigem grupos na Terra, associado às atividades filantrópicas, de socorro espiritual, têm o amparo desses espíritos. Esses espíritos estavam se preparando, e um deles é a irmã Simprônia. Ela vinha dar assistência na Terra a um grupo que trabalhava com órfãos.
E nesse grupo surgiram com muita frequência perseguições, adversários gratuitos, pessoas que ao perceberem outras em atividades do bem, ficam jogando pedras, ficam criando problemas. E ela pede ao benfeitor, que iria se comunicar, Asclépios, um espírito da mais alta envergadura espiritual, orientações. Certamente Asclépio teria uma palavra iluminada do alto para lhe ajudar. E Asclépios pega uns pergaminhos, de onde ele extrai uma mensagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. E lê para Simprônia: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, fazei o bem àqueles que vos tenham feito mal. E o Asclépios apenas acrescenta de que, se utilizarmos adversários e circunstâncias como instrumentos para o nosso crescimento espiritual, nós perceberemos neles elementos vitalizadores para o nosso êxito. Bom, concluindo a parábola, Jesus diz que as sementes finalmente caíram em terreno bom, e nele deram 100 por 1, 60 e 30. Esse terreno bom é aquele no qual a palavra de Deus alcança uma multiplicação imensa. Em relação a isso, nós trazemos um comentário rápido numa mensagem do Espírito Joana de Ângeles. No ano de 1985, no México, houver um grande terremoto, o maior terremoto que alcançara aquele país. E no ano seguinte, logo no início, Divaldo Pereira Franco teria uma série de palestras, 5 dias naquela cidade. E logo quando ele chega no aeroporto, ao desembarcar na alfândega, o ar ainda trazia resíduos daquele terremoto. E Divaldo percebe uma febre. Ele estava acometido de uma espécie de pneumonia. Chega no hotel, tem um amigo médico castelhano que o receita, mas mesmo tomando o remédio, à noite, Divaldo não melhora, e no dia seguinte, logo pela manhã, Joana de Ângeles lhe aparece e diz a ele: como você está? Eu estou muito doente. Certo, mas nós temos uma obra. Eu tenho uma obra para realizar através de você. E Divaldo diz: mas minha irmã, como? E aí Joana diz a ele: melhor desencarnar trabalhando, com a mão no arado, do que desencarnar no ócio na poltrona. Vá tomar um de jejum, que nós temos um trabalho. E de 9h15 da manhã até o final da tarde, Divaldo teve psicografado. Teve uma melhora, não total, mas melhorou, continuou as atividades. E Joana nos traz o livro Filho de Deus. Esta obra, que é uma preciosidade, dirigida na segunda pessoa, como ela sempre faz com Divaldo,
dirigindo-se a princípio a ele, mas é para todos nós. E na mensagem do capítulo 10, intitulada O Teu Cristo, nós utilizaremos para encerrar nossa exposição. E Joana nos diz o seguinte: essa mensagem tem muito a ver com um terreno bom e fértil, que deve estar dentro de cada um de nós. Ela diz: possuis recursos inimagináveis, que estão em germe na tua alma. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitastes e já deverias ter te libertado. Vez que outra, descobres toda a força que jaz em ti, aguardando. Jesus utilizou-se de seus recursos para demonstrar para que eles seriam utilizados. Iluminou a terra, jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno, poderoso, que é teu. E Joana acrescenta que Jesus liberou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Nós possuímos o Cristo interno, poderoso que é nosso. Mas nós temos mantido ele acorrentado, manietado, sem ensejar-lhe a ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É amor, tu és carência. É claridade e tu és sombra. É vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios que te levam a ações nefastas. Meus irmãos, que possamos, beneficiados e amparados pela espiritualidade do bem, nesse dia tão importante que inicia as palestras comemorativas da Federação Espírita Pernambucana, sermos alcançados nesse trabalho de sementeira estabelecido ininterruptamente pelos Espíritos do bem e demos frutos cada vez mais abundantes. Que Jesus, que os amigos espirituais estejam junto de nós. Muita paz para todos. Agradecemos a esse presente que, na pessoa de Washington, recebemos. Grande abraço a todos. Obrigado, meu querido amigo Soares, e pedimos aos aplicadores de passe que se coloquem na devida posição. Queremos agradecer a Soares que ele leve esse abraço fraterno de todos que fazem a Federação Espírita Pernambucana e que ele possa levar essa lembrancinha que a gente confeccionou aqui para ele com muito carinho e com muito amor. Tá bom? Obrigado, Soares. Então vamos agradecer a Deus, vamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga da Casa de Itagiba, abrir a nossa mente, o nosso coração, e assim, agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus e a Itagiba, dizer:
Senhor Jesus, caminho, verdade e vida para Deus, sol das nossas vidas, derrama tuas bênçãos por sobre nós, filhos do amor de Deus, para que sejamos corajosos o suficientes de caminhar sempre na tua direção, nos libertando da condição de beira de caminho, de solo pedregoso ou de solo espinhoso, para que um dia, através do esforço, mas acima de tudo, da compreensão e da vivência dos teus ensinamentos, Senhor, nos tornarmos o solo fértil, produzindo frutos sazonais que nos retroalimentam e que alimentam aqueles que possam chegar até cada um de nós. Querido Jesus, amigo incondicional de todas as horas, tu que dissestes que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, seria suficiente para que assim pudéssemos transportar montanhas, nos ajuda, Senhor, a desenvolver essa fé lógica, raciocinada, Senhor, que nos ajudará a encarar a razão frente a frente em todas as épocas, em todas as condições, de forma que, alimentados por essa fé, possamos caminhar com tranquilidade neste mundo de expiação e de provas. Nos ajuda, Mestre, para que através dos nossos guias, benfeitores espirituais e anjos de guarda, sejamos trabalhadores devotados no amor, na prática da caridade, cheios de esperanças e de boa vontade, para que esse mundo no qual nós habitamos, nós possamos ser elementos transformador e tornarmos esse mundo um mundo de paz, um mundo de luz. Nos ajuda, Senhor, a sermos também, como tu disseste, luz do mundo, iluminando as nossas vidas, o caminho que nos liberta do sofrimento e da dor, e assim termos a paz que tu trouxestes para todos nós, conforme tu dissestes. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Que a tua paz, mestre amado e amigo, que a tua divina mensagem, que o teu divino amor esteja e permaneça com todos nós, em todos os momentos da nossa vida, hoje, agora e sempre. Assim seja. Muito obrigado a todos vocês, e que possamos todos ter um bom retorno para casa, a todos vocês que nos acompanham através das mídias sociais, e mais uma vez o convite para que aqui possam estar amanhã, no domingo e na segunda-feira também, tá bom? Muito obrigado a todos.